Oi, gente! E aí, galera? Hoje a gente vai trabalhar com o quê? Com o quê? Pós-graduação. Acordou de manhã e pensou, preciso fazer algo da vida. Preciso fazer algo da vida e não sei o que é. Então, eu acho que eu vou fazer especialização. Ou então, o meu colega está fazendo mestrado e eu quero... Resolvi que vou fazer mestrado. Ou já sou mestre e agora eu quero fazer doutorado. Pois é. E aí vocês não fazem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo, porque às vezes a gente está perdido no rolê mesmo, né? E o que acontece? Não tem ninguém para perguntar. Então, por isso que eu reuni 3 pessoas que vão conversar conosco acerca disso, que é exatamente a questão da educação continuada. Né? Faço o que faço, não faço, faço como, ok? Então, a Sabrina já esteve conosco na live, trabalhando, abordando essas questões, né, mais gerais, de um modo mais ao vivo. E aí, para não deixar a Sabrina mentir sozinha, nós temos mais 2 pessoas para ajudar ela, né? Porque nessas horas a gente precisa do quê? Pessoa para afirmar aquilo que a gente disse, a gente precisa de pessoa que reafirme aquilo que a gente contou para os outros, porque aí se tem mais gente, mesmo que não seja, é verdade, entendeu? Essa é a nossa moral aqui. Mas brincadeiras à parte, o time aqui que foi reunido é um time maravilhoso. Então, a gente tem o Márcio Costa, graduado em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado da região do Pantanal, Mato Grosso do Sul, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, procurador de trabalho e membro do Conselho Acadêmico da Escola da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A gente também está aqui com a Priscila, que é doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul e é bolsista CAPES, ProJup, membro aí de um meu eterno grupo de pesquisas, intersecções jurídicas entre o público e o privado. Inclusive, eu tinha que ter cadeira cativa nesse grupo, né? Porque eu ainda sou uma das primeiras formações do grupo. Acho que eu tive no primeiro momento que o grupo se reuniu. Estava eu lá naquele momento. E a Sabrina Lima, que é professora universitária e doutoranda em Direito, trabalha com constitucionalismo, Sabrina, não me lembro o que você está falando. Vou falar... O meu eixo de trabalho agora no doutorado é dimensões instrumentais das políticas públicas, né? Pode, Eu trabalho... É o constitucionalismo contemporâneo lá do mestrado, mas também está vinculado. A pessoa, eu não fiz doutorado, né? A pessoa não sabe nem os eixos do doutorado, que é para não ter perigo, entendeu? Ela já não está ali, já não... Mas brincadeiras à parte, gente, é um timaço aí de pessoas que vivenciam a pós-graduação. É por isso que eles foram convidados. E se alguém tiver que ser responsabilizado, é a Sabrina que indicou vocês, inclusive, tá? Então, eu não tenho culpa nenhuma. Gostaria de dizer isso bem claro para todo mundo, que é para, né, ficar... se vocês depois quiserem brigar com alguém, vocês briguem com a Sabrina. Bom, vamos lá, então, né? Vamos trabalhar aí com a questão de pós-graduação e a gente vai começar com aquela pergunta básica. O que levou vocês a fazerem isso consigo mesmo? Sim, né, gente? Porque quem nunca vivenciou um mestrado pode até achar que é fácil. Mas é uma das experiências, e eu digo isso, fiz mestrado com bolsa, que é uma experiência que ela modifica a tua estrutura, né? E também o teu dia a dia. Você tem que se estruturar a sua vida, o seu trabalho, você tem que estruturar todos aqueles seus planejamentos. Então, o que levou vocês a continuar na graduação? Como foi nessa... Teve gente aqui que saiu da graduação para o mestrado e doutorado, outros pararam, outros trocaram, né? O Márcio até curso trocou, né? Então, da odontologia foi parar lá no direito, né? Então, o que leva vocês a fazerem, né? A modificarem isso, a traçarem esse projeto? Sejam muito bem-vindos aí à nossa trilha. Quem começa? Vamos sortear aqui, né? Posso começar, então? Vai lá. Vamos lá. Então, pessoal, pois é. O que me levou a fazer essa loucura, né? Porque, na verdade, é isso aí, é uma loucura. Se a gente pensa que o mestrado é parecido com a graduação, a gente está muito enganado, porque não tem nada a ver. É um formato de estudo, de aprendizagem totalmente diferente, né? A gente tem muito mais autonomia
é nós por nós mesmos, né? A gente tem o nosso orientador, tem um grupo de pesquisa, tem os colegas ali, mas na verdade é que a gente está ali, é uma trajetória bem solitária, a gente tem que ir por nós, trilhando esse caminho. E o que me fez passar por isso, me submeter a isso, na verdade, foi o desejo de fazer a docência, né? De atuar como docente. Então, por mais que a gente saiba que o mestrado ele não é requisito obrigatório para ser professor universitário, né? A maioria das universidades, elas dão prioridade para quem tem o título, principalmente aqui no Sul. Sei que lá para o norte e nordeste do país não é assim, não é tão, não se tem isso como um requisito tão obrigatório como aqui, onde essa exigência aí é quase que obrigatória mesmo, né? Então, não tinha como fugir muito, por isso que eu resolvi encarar essa jornada aí. E depois, ato contínuo, resolvi me inscrever no doutorado. Estou aí também agora no primeiro ano do doutorado, dando continuidade à pesquisa. Muito bem, vamos agora para o sorteio do segundo palitinho. Quem vai encarar agora nossos questionamentos? Priscila, quer começar? Oi, eu só tava esperando o Fernando sair de casa, porque ele ia fazer um barulho, mas tanto faz, Marcos, se tu quiser falar antes, eu vou falar. Não, tá bom. Como eu sou mais velho, a história é um pouco mais longa. Começou lá no milênio passado, no século passado. Eu fiz odontologia, entrei bem novo, assim, tinha 17 anos, tal, saí do colégio, já fui direto para a faculdade e me formei com 21. E depois de um tempo, trabalhei 6 meses, assim, não estava gostando mais, comecei a fazer um curso público, nada a ver, sabe? Nunca tinha lido nada sobre direito na vida. Comprei uma apostila antiga do INSS, bem desatualizada, li a Constituição, nunca tinha tido contato e gostei daquilo. E aí decidi focar em concursos públicos, né? E resolvi também fazer direito, já em 2002. Aí comecei com 23 anos, bem mais antigo do que quando tinha entrado na Odonto, claro. E aí eu tinha que correr atrás do tempo perdido, né? E aí eu resolvi focar na área de concursos públicos, né? Concursos públicos de nível superior. Quando chegou o penúltimo ano da faculdade, lá por 2002, 2004, 2006, 2007, mais ou menos, eu fui aprovado para analista judiciário no TRT4, no TRF4, né? Justiça do Trabalho Federal. Optei pelo TRT, fui para Encantados, terra da Priscila, né? Passei 3 anos lá e não vi a Priscila lá em Encantado. E depois disso, que eu comecei a trabalhar como analista, fiz uma especialização, já também focando para concurso público, magistratura e Ministério Público do Trabalho. E em 2010, quando eu tinha 3 anos e meio como analista, tomei posse no MPT. Então eu fiz já o curso de Direito focando na área de concursos públicos, né? Desde o início, para passar em concursos que exigissem primeiro nível médio, depois nível superior em Direito e mais tarde magistratura ou Ministério Público do Trabalho. Acabou saindo do MPT em 2010, né? E consegui ter a sorte de começar aqui no Sul, comecei em Passo Fundo, né? Porque é um concurso nacional, geralmente o pessoal vai para bem mais longe, né? E depois de 2 anos em Passo Fundo, 2 anos e meio, vim para Santa Cruz do Sul, em 2013. E aí eu fiquei 9 anos sem estudar formalmente, assim, entre a especialização e o mestrado, né? Porque no início, até saber onde vai morar exatamente, a gente fica focando mais no trabalho, né? Tem aquela fase do vitaliciamento, que seria o estágio probatório, dura 2 anos, né? Então a gente quer conhecer tudo do trabalho, focar 100% na atuação profissional e deixa um pouco o estudo de lado. Mas aí eu percebi que estava ficando enferrujado, né? Bem desatualizado, não no ponto de vista trabalhista, mas no ponto de vista do direito geral, assim, né? E a minha esposa também foi minha colega na graduação, a Vivian. Ela tinha a ideia de fazer o mestrado, comentou comigo e a gente resolveu fazer. Fomos colegas novamente no mestrado, 2018 e 2019, colegas da Sabrina, né? E agora, em 2020, estamos no doutorado juntos. Então, eu voltei porque precisava voltar a estudar, sentir falta da academia. Para quem gosta de estudar, ficar tanto tempo longe, assim, 9 anos, é bastante. E aí voltamos.
Sou o tiozão da turma. No mestrado, anos mais. Uns poucos acima de 40 da turma. Tu sabes que agora eu vou fazer um parênteses antes de passar a palavra para a Priscila. No meu tempo, daquela pessoa bem antiga, né? No meu tempo... Eu falo meu tempo. No meu tempo, eu sou da turma 2011, 2012 do mestrado da Unisc. Eu era a segunda mais nova. A segunda mais nova. E a minha turma era uma turma bem de alunos já com tempo, assim, de pessoas que já estavam há muito tempo trabalhando e tal. Não era uma turma nova, não. Eu tinha mais uma menina e eu depois. A menina era de Passo Fundo. E o pessoal todo mais velho, assim, toda a turma. E depois eu notei, assim, uma renovação nessas turmas, assim, cada vez com alunos mais novos entrando com mais quantidade, até porque começou a se pulverizar os mestrados no interior, e aí a gente já não tinha mais também tanta gente vindo de tão longe, né? Porque a minha turma, para vocês terem uma ideia, só tinha um aluno de Santa Cruz. Porque eu também não era de Santa Cruz, eu era de Rio Pardo, né? Eu morava em Rio Pardo na época. Só tinha um aluno de Santa Cruz, e a resto da turma inteira era de pessoas de fora de Santa Cruz. Então, era algo assim que... E isso foi se modificando, né? A gente vai... Por mais que tu não esteja no mestrado, tu vai acompanhando a entrada, né? De turmas. Na turma da Unisc, em 2018, 2019, a maioria tinha menos de 5 anos de formatura. Era bem mais jovem. É bem mais Menos de jovem, bem 30 mais jovem. anos. É uma mudança isso. É uma mudança isso. Então, ano que vem eu faço 10 anos, né? Que eu entrei no mestrado, imagina. E a gente já nota essa diferença, assim, bem chamativa. Mas aí, Priscila, quem é que te enfiou nesse negócio aí? Ou você foi por livre, espontânea vontade? Eu fui por algumas influências e na força do ódio, né? Porque, né, vamos fazer um retrospecto da minha função acadêmica toda. Eu ingressei, né, na graduação em Direito em 2011 e eu era bolsista para a Uni, lá na época. E eu trabalhava no cartório de Encantado, de registros públicos. E aí, então, como eu tinha que cumprir, né, todas as disciplinas dentro de um período X de anos, eu tinha aula todas as noites e trabalhava durante todo o dia, né? E aí, então, sempre indo e voltando de Encantado. E aí eu não tinha tempo, vamos dizer assim, para ter contato com o mestrado, doutorado, que tem a iniciação científica, né, na graduação. E aí, mais para o final, né, cheguei atrasada na minha preparação, vamos dizer assim, tendo a disciplina do professor Jorge, de Direito das Coisas, ele mencionou, ele falou do mestrado, do doutorado, da possibilidade de bolsa, inclusive na Unisc. E aí, como eu tinha que fazer o estágio obrigatório no GAGE, eu já consegui conciliar no mesmo dia para participar de um grupo de estudo. Mas igual, quando eu estava no final ali da graduação, eu jamais imaginava que eu teria capacidade de entrar no mestrado, porque eu não tinha currículo, não tinha preparação, não tinha nada. Aí me formei e senti aquele vazio, assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma especialização em direito imobiliário, que era o que eu trabalhava com cartório e o que eu sigo na advocacia agora também, né? E aí eu me preparei nesse 1 ano ali que eu fiquei na pós. Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer o mestrado, agora eu tô curiosa. Porque eu sempre os meus professores do ensino fundamental e ensino médio diziam para mim que eu tinha muito perfil de professor, mas eu não me imaginava fazendo letras, fazendo história, não, eu queria fazer direito. Eu pensei, cara, com mestrado em direito eu posso ser professora? Eu posso dar aula na faculdade? Olha que chique, imagina só. E aí, então, me preparei, né? Eu fiz toda a preparação de artigos, essa coisa e tal, e consegui ingressar no mestrado com bolsa, porque aqui também, né, tava complicado. E então, fiz o mestrado e tal, e, né, trabalhando e lá no cartório ainda e tal. Então, foi muito puxado. Aí, no segundo ano do mestrado, saí do cartório, então consegui fazer a dissertação com um pouco mais de calma. Mas aí tudo acabou. E aí fica aquele vazio de novo, né? E aí, ano passado, eu estava só na advocacia, mas estava faltando algo para mim. Até que eu disse, não, eu vou fazer essa seleção do doutorado. Nem que eu faça só assim de teste para depois, futuramente, ver como é que a coisa funciona.
E aí eu passei na seleção, mas não tinha passado com bolsa. Ou seja, né, não dá. E aí, então, no final de março, eu recebi uma ligação da secretaria que a universidade recebeu mais bolsas da CAPES, e aí, pela colocação, né, do pessoal que fez a seleção, então eu teria direito a essa bolsa. Aí cá estou, né, sofrendo para ler os textos e os livros dos professores, mas estou aqui, né? Gente, sofrer faz parte do processo, tá? Então, você sofre porque você está fazendo os artigos e leituras e não está com a família, ou não está fazendo algo mais divertido. Você sofre se você estiver com a família porque você tem coisas para ler e você não está lendo. Porque não, gente, nunca vai faltar o que ler. Essa é uma premissa de quem faz mestrado, doutorado. Sempre tem um livrinho para ler. Sempre tem um artiguinho para você. Pode até não estar lendo. Aqui tem. Né? Então, é algo básico de quem faz pós-graduação, tá? Mesmo que você esteja com quase tudo em dia, sempre vai ter mais uma coisinha. E o sentimento, né, de que sempre pode ser mais e melhor, né, que é característico de quem está nesse tipo de atividade. Então, a academia, e agora eu não estou falando da academia de ginásio, estou falando da academia em termos de produção intelectual, a academia, ela te dá essa sensação de que há um oceano e que você está dentro de um aquário. Então, se você está nessa situação, você vai estar se identificando com a gente, com o que a gente está falando. E se você não conhece, você não tem a mínima noção de como funciona, esse é o sentimento. Não é algo que denigra, nem que impeça você de fazer, mas é algo que a gente também tem que trazer à realidade, porque senão depois as pessoas, não, é moleza, né? Eu tenho uma história de vida que é muito engraçada. Assim, eu fiz mestrado com bolsa. E com bolsa integral, né? Então, eu fiz mestrado com bolsa mesmo. E aí, meu Deus, acho que eu nunca fiquei tão longe de casa como naquela época, assim. Eu era casada, então, foram 2 anos que eu passei mais tempo dando Unisc do que em casa. E aí, o meu ex resolveu fazer uma especialização depois, e aí ele tinha que fazer um artigo, aqueles artigos de encerramento de especialização. Seguro, ele sofreu tanto para fazer aquele artigo. Aí teve um dia que eu estava sentada estudando, e ele disse assim, ele parou na porta, e disse, o que houve? Ele disse, como é que tu conseguiu? Mas tu conseguiu fazer tudo aquilo e tu nunca reclamou, porque eu nunca reclamei realmente, assim, eu virava com as minhas funções, ia pro quarto, ficava estudando e, tipo, eu nunca expressei, assim, um momento de dizer assim, não, que horror, não vou conseguir nunca. E aí foi muito engraçado, porque quem leva isso também muito na sua, assim, dá a impressão de que não tá sofrendo, né? Não, você tem dias que você tá exausto, mas é isso, é uma opção e a gente vai encarando. Então, são esses os momentos, né? E é justamente acerca desses momentos, desses desafios que a gente enfrenta quando a gente opta em fazer pós-graduação, que a gente vai conversar agora, tá, pessoal? Então, eu vou ser eu tinha um desafio dentro da pós-graduação, que era o seguinte: eu, como via pouco meus colegas, o momento de ver meus colegas era um momento muito alegre, então eu não deixava ninguém trabalhar. Então, nos 2 anos que eu fiz mestrado, a quinta-feira à tarde, que era quando o pessoal estava lá, e a quinta-feira à noite, a sexta-feira o dia inteiro, era o momento que eu ia tomar café com todo mundo, entendeu? Só que estava todo mundo estourando nos frases dos artigos. E a Grace estava lá fazendo relações públicas, né? Então, porque, claro, eu passava o resto da semana toda sozinha, cumprindo bolsa, que no momento que tinha gente, eu queria conversar com as pessoas, isso é uma obviedade. Então, o meu principal desafio foi deixar os colegas estudarem. E de vocês, na verdade, quais foram no tempo que vocês faziam mestrado, né? E quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje, né, em relação aí ao doutorado? Quem quer começar e quem vai? Ou vamos deixar na ordem, então. Vamos deixar na ordem Sabrina, Márcio e Priscila, que a gente já deixa a ordemzinha pronta, então. Vai lá, Sabrina. Quais são os principais desafios aí? Eita. Bom, parece que a gente está detonando aqui o mestrado e doutorado, mas só falando de coisa ruim, mas a verdade é que se não fosse eu falei bom... da parte boa, falei que era bom tomar café com os colegas. Se não fosse bom, a gente não tinha ido pro doutorado, né? Tem isso também. Então... Falei da parte ótima, que você deixar essa informação, gente. É tri bom tomar café com os colegas. Tri bom, não se esqueça. É verdade, essas partes são importantes também. E,
Bom, durante o mestrado, eu fiz o mestrado com bolsa de dedicação exclusiva. Então, eu estava trabalhando, sou servidora pública, eu pedi licença, então, para poder assumir a bolsa, né? Porque a gente não pode ter nenhuma outra atividade remunerada durante os 2 anos, em razão dessa bolsa. E aí, então, durante o mestrado foi, assim, em questão de tempo, né? Foi mais tranquilo, porque não precisava cumprir horário de trabalho. Então, todo o tempo que eu tinha disponível era para as atividades do mestrado. Agora, no doutorado, está um pouco mais complicado. Eu tenho bolsa também, mas é a taxa, né? Então, não é de dedicação exclusiva. Eu voltei a trabalhar na prefeitura e estou dando aula, estou dando 2 disciplinas também na faculdade. Então, está sendo, assim, bem puxado, né? Conseguir conciliar todas essas atividades com as atividades do doutorado também. O que envolve tudo isso, né? A gente tem atividade toda semana, tem que fazer resenha, tem que fazer fichamento das leituras. É uma carga de leitura bastante alta, né? Dá aí umas 500, 600 páginas por semana que a gente tem para ler. Então, já adiantando para o pessoal que todo mundo pergunta, né? Quanto que tem que ler? Tem que gostar de ler? Tem que, porque como é que você vai conseguir passar 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, tendo que ler tudo isso? Ajudar as pessoas que queriam fazer o negócio, né? Eu gostei. Vou só abrir o microfone para dizer que ela está ajudando um monte, né? Porque ela está falando falou da gente, que a gente só estava falando a parte ruim. Aí eu falo do café e a mulher me mexe 600 páginas por semana. Ela quer que as pessoas achem que é bom, né? É brincadeira. Brincadeira. Mas o pessoal tem que estar ciente, né? Porque chega lá, vai, né? Se candidata, vai lá, se inscreveu e aí começa a vir aquilo tudo. A gente fica realmente assustado no começo. Mais um ponto que eu também gostaria de dizer, assim, por experiência, eu acompanhei muita gente que fez doutorado, é que o mestrado é um baque. Tu nunca está bem pronto para aquilo que tu recebe do mestrado. Então, quando tu vais para o doutorado, claro que aumenta, a responsabilidade é bem maior, o teu trabalho é um construído maior também. Mas o teu baque já não é mais aquele do mestrado, né? Então, já espera. Já espera. E tem mais um detalhe em relação ao mestrado, que a gente não tem relação ao doutorado, né? O mestrado a gente faz todas, pelo menos no da Universidade de Santa Cruz do Sul, tu faz todas as disciplinas junto com a tua dissertação. Então, tu vai até o fim tendo disciplinas. Tu não tem aquele momento assim, agora a gente para fazer a dissertação. Não, a dissertação tem que estar sendo feita ao longo. Então, também tem essa situação, né? Então, eu acho que é isso. Acho que o doutorado, por mais que ele tenha talvez uma carga de leitura maior e uma responsabilidade maior, ele já não é mais aquele baque. Porque eu vou dizer, gente, eu era aluna de iniciação científica, fui bolsista na graduação, mas eu levei um susto, assim, até engrenar no mestrado, eu dei uma patinada ali, né? Então, ele é sempre meio desafiador, né, em relação a tudo isso. Perfeito, exatamente. Não, isso é exatamente isso. Eu concordo em gênero, número e grau com isso. Porque eu fiz mestrado, gente. Eu bati o ponto 7h30 na universidade, saí da universidade às 6 horas da tarde. A pessoa que viveu o mestrado fui eu. Vivi o mestrado todo dia. Então, é isso. E é algo que eu me lembro muito. Assim, toda vez que alguém me pergunta, embora hoje eu não fale muito sobre o mestrado, mas é isso, sabe? Eu tenho essa noção, guardo essa recordação do tempo do mestrado, assim, muito clara na minha mente. Não, e é tão verdade isso, porque quando me perguntam qual foi o período mais difícil para ti, foi quando tu estava escrevendo a dissertação? Eu falo, não. Pior que para mim, o período mais complicado foi o primeiro ano do mestrado. Foi, tipo, o primeiro semestre, na verdade. Porque é bem isso que tu falou, é esse baque, esse choque, assim, porque é uma lógica totalmente diferente da graduação que a gente está comentando. Então, realmente, no doutorado, por mais responsabilidades que a gente tenha, né, por mais que as pessoas esperem mais da gente, né, a gente já conhece o processo, já sabe como as coisas funcionam, já está inserido naquele procedimento todo. Quando tu entra lá no mestrado, tu cai ali sem saber exatamente o que fazer, como as coisas funcionam, mandar artigo para revista, como é que a gente manda artigo para revista, como é que faz um artigo para uma revista, como é que a gente vai apresentar trabalho. É um monte de coisas novas e diferentes que a gente não conhecia antes. Então, até agora, né? Claro que eu ainda não escrevi a tese, por exemplo, que isso que eu também acho que é um desafio enorme. Mas, realmente, ali, o primeiro semestre, primeiro ano do mestrado, assim, foi o mais impactante.
E, como a gente está falando dos desafios, né, eu acho, como eu estava dizendo, é conciliar agora todas essas atividades com o trabalho, com a vida normal, né, que segue da mesma forma. E fazer as leituras toda semana, conseguir vencer essas cargas de leitura, porque não é um livrinho que a gente pega e lê, né? Não é Marta Medeiros, não é Paulo Coelho, são livros que a gente tem que ler uma vez, ler de novo até conseguir entender. E fazer as resenhas, os fichamentos, produzir artigo também, a gente tem isso como tarefa. Esses eu acredito que sejam os maiores desafios, assim, hoje. Vai lá, Márcio, abre teu coração pra gente aí. O desafio para mim foi, tanto no mestrado quanto no doutorado, o tempo, né? Para conciliar trabalho e estudo. Porque eu não sou bolsista, sou aluno pagante, fui mestrando pagante também, e aí não me afastei do trabalho, né? Até nem quis concorrer à bolsa, porque não iria sair do trabalho no momento, né? E realmente como a Sabina falou, são leituras bem densas, assim, doutorado, por exemplo, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, né? São livros bem difíceis, né? De uma primeira leitura a gente conseguir Aristóteles. também. A gente conseguir captar a ideia do autor, né? E sair, então, né? Eu acho que também os colegas que faziam e trabalhavam, pelo que eu me recordo, assim, é sair do técnico, né? Tá ali tecnicamente analisando um fato a partir das normas, e aí ter que entrar nesse mundo, né? Que a gente tem que procurar trazer para o real, mas que às vezes tu tem que entender e ainda trazer para o real, né? A gente são dois esforços enormes, né? na graduação o ensino ele é mais dogmático, né? Mais positivista. A gente tem que aprender a norma, né? Não tem como fugir disso, né? E acaba faltando pouco tempo para a filosofia do direito, por exemplo, né? Enquanto que no mestrado e no doutorado, não, a gente já tem esse enfoque mais aprofundado. Então, para mim, está sendo a questão do tempo também, que é o mais difícil. Mas a gente dá um jeitinho. Quase que o microfone não abre. Mas, enfim, os meus desafios. Na época do mestrado, o que para mim foi bem complicado foi, como o pessoal falou, né? Conciliar serviço, o trabalho e as leituras e tudo mais, porque a minha função no cartório só eu fazia. Então, eu tinha uma colega que, nos dias que eu não estava, quebrava o galho, fazia o básico que precisava ser feito no dia. Mas aí, nos outros 3 dias, eu tinha que fazer o trabalho que eu fazia em 5. Por que 3 dias, né? Porque eu cumpria a bolsa na quinta-feira de manhã e de tarde, de noite tinha aula, e sexta-feira de manhã e de tarde tinha aula também. Ou seja, eu trabalhava 3 dias e estudava e cumpria a bolsa nos outros 2, né? E também, na época, eu ainda residia em Encantado. Aí, eu tinha que conciliar as leituras, os trabalhos dos artigos, também com o meu relacionamento. Porque o meu namorado morava aqui em Santa Cruz e eu lá em Encantado. Então, a gente se via final de semana. E aí, então, ele estava do meu lado no final de semana, mas eu estava fazendo fichamento, fazendo resenha, fazendo artigo. Olha, gente, é meio complicado, tá? São anos obscuros, não vou mentir. Mas também... Oi, fala. Eu ia dizer, dizem que o mestrado termina com relacionamentos, né? Já o Márcio deu sorte que ele e a Vivian entraram juntos, né? Não é verdade, porque eu terminei meu casamento bem depois que eu terminei o mestrado. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso é uma ilusão, entendeu? Eu também não terminei. Olha, eu terminei aqui, ó. Terminei porque tinha que terminar, tá? Não tem relação. Mas tive 2 divórcios na minha turma na época, né? Mas também tive 2 casamentos, então vai saber, né? Teve gente que casou por causa do mestrado, teve gente que separou por causa do mestrado. Mas é difícil, a Priscila diz uma coisa verdade. A pessoa que está com a gente, ela tem que ter uma paciência, ou ela tem que... Uma paciência, mas ela tem que respeitar esse teu momento, que eu acho uma questão de respeito, né? De paciência. A pessoa não te faz um favor, a pessoa está aí exercendo um momento de construção, né? Então, quem tem relacionamento, seja em qualquer nível, né, gente? Eu não, na minha trilha, não tenho momento relacionamento, tá, pessoal? Eu não vou abordar relacionamentos.
Mas não tô dando conselho disso para ninguém, né? Porque, né, não tem condições de fazer isso. Mas a gente tem isso, né, Priscila? A gente tem essa situação. E é aquela coisa que eu brinco, né? A culpa, né? Você tá fazendo fichamento e não tá com a pessoa que, né, que tá ali do teu lado. E você tá com a pessoa que tá do teu lado e não tá fazendo fichamento, você tá se sentindo culpado, você vive numa permanente culpa, né? E fora a família também, que a família são 2 anos que o pessoal fica de lado, infelizmente é assim, né? Mas assim, infelizmente é assim para quem, né, não tem tempo para se dedicar, vamos dizer assim, exclusivamente pro mestrado, pro doutorado. Porque se tu consegue se dedicar exclusivamente, não vou dizer que sobra tempo, mas consegue conciliar, assim, mais ou menos o teu tempo, né? Deixa eu ver o que mais. No mestrado, eu acho que no mestrado mais foi isso, a questão do trabalho e o mestrado, o cumprimento de bolsa, e a questão do relacionamento também, porque eu ficava me sentindo, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Tô aqui assistindo Netflix com o Fernando e a resenha tá lá para ser feita. É meio complicado esse sentimento de culpa que a gente fica, né, na gente mesmo. E no doutorado, como eu já não estou mais trabalhando no cartório, eu estou trabalhando por conta própria, aí é outro desafio, né? Porque eu sou minha própria chefe, então eu tenho que fazer as minhas coisas, né? Tenho que empreender o meu negócio, tenho que administrar o meu negócio, e ao mesmo tempo eu tenho que administrar toda essa carga de leitura que eu estou tendo, né? Que é bastante coisa, principalmente nesse 1 ano e meio que a gente tem as disciplinas, né? Depois tem só a tese. Aí não sei como é que fica que eu não cheguei ainda lá, né? Mas é assim, a gente vai indo, vivendo um dia de cada vez. E para não deixar o pessoal triste, né? Que nem a Sabrina falou, isso é uma droga, vicia. A gente tá ali, meu Deus, sem tempo, não tenho nada para fazer. Mas depois que acaba, que nem para mim, né? Eu terminei o mestrado, eu defendi a minha dissertação no começo de 2019. Então, o ano inteiro de 2019 eu fiquei fora da academia, vamos dizer assim. Me dava um aperto, assim, aquela saudade, gente, não tenho nenhum livro de teoria do direito para ler, não tem que fazer resenha. Vicia, sabe? A gente acaba dizendo que é difícil, é isso e aquilo, mas a gente gosta. Porque senão a gente não teria voltado para fazer doutorado também, né? Vamos ser sinceros. Gente, eu não vou fazer nenhuma declaração, porque eu acho que ninguém tá querendo saber a minha opinião, né? Mas, assim, é uma coisa que você, é como uma droga, assim, você se desintoxica e depois que você se desintoxica, é mais difícil voltar, entendeu? Mas a parte que eu sinto, até estava comentando com o Márcio antes de voltar, é a parte do convívio mesmo, assim, acadêmico. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto falta de gente, tá? Eu sinto falta de gente, eu acho que é esse o ponto, assim, de conversar sobre assuntos variados com gente, não que eu não converse, né, gente, mas eu digo, dentro daquele meio ali, você tem aqueles debates, assim, mais acurados, né, sobre diversos pontos. Isso é uma coisa que eu sinto falta. E na minha parte, que é muito técnica, que é essa parte empresarial, ainda mais, né, porque né, é uma parte muito técnica dentro do direito privado, então eu sinto bastante falta disso. Mas, assim, é até ali, então a minha falta é uma falta localizada, né, dentro do mundo, né, do mundo acadêmico. Mas tive muito tempo dentro dele, permaneci muito tempo dentro dele, e ele realmente é isso, assim, tu tá ali, tu quer... Ele é um mundo à parte dentro de direito, eu brinco, né, são microsistemas, assim, a academia é um microsistema dentro do mundo todo, assim, a gente se encontra ali dentro, quem gosta disso se encontra ali dentro. E aí agora, gente, nesses encontros, se você se encontrasse, olha só, aquela reflexão de vida, né? Se eu pudesse me encontrar, né? Voltar lá e dar aquele encontrão com a Sabrina do início da faculdade, daquele encontrão com o Márcio do início da faculdade, daquele encontrão com a Priscila no início da faculdade, e tivesse que dizer algo para vocês, olhando de agora, né, depois de tudo que vocês vivenciaram, o que vocês diriam para vocês mesmos? Assim? O que vocês trariam? Se está dando barulho, se não dando bola, tá, gente? Que os meus vizinhos, eles são muito participativos dos meus
Isso que eu tô de fone, dos meus momentos, tá? Eles gostam de estar junto com vocês também. Inclusive, eles vão virar tema aí de todos. Eu tô achando que eles vão virar tema de todas as minhas entrevistas, né? De tanta a participação é muito efetiva deles nas minhas entrevistas. Mas assim, se vocês pudessem dizer algo para vocês lá de trás, o que vocês falariam? Começa por mim de novo, então. O que eu diria para mim lá do início da graduação? Eu acho que eu ia dizer o seguinte, cara, tenta tudo que tu puder durante a graduação, testa, experimenta várias áreas, estagia, faz estágio na defensoria, faz estágio no Ministério Público, no fórum, no cartório, que a Priscila comentou, em escritório de advocacia, faz iniciação científica, participa dos eventos acadêmicos, tenta produzir um artigo, se insere num grupo de estudos, testa tudo que tu puder para ver com o que tu se identifica mais, o que tu gosta de fazer, onde é que tu te enxerga, né? Qual é a área que tu mais gosta de experimentar todos os dias. Porque esses dias até eu fiz uma pesquisa com meus alunos no Google Classroom, coloquei um formulário lá, perguntando justamente qual era o objetivo deles depois de se formar, se eles já tinham pensado nisso, se era concurso público, para qual área, se era advocacia, se era docência, né? E aí teve de tudo um pouco. Eu percebi ali que a maioria quer concurso público, mas pelo que eu conversei com eles em aula, assim, muitos não sabem exatamente o que querem fazer, tem essa dúvida, essa questão, faço mestrado, não faço mestrado, faço uma pós, não faço uma pós, tento concurso, para quê? E tem essa dúvida. E a verdade é que as pessoas elas só vão saber quando elas passarem por aquilo. Então, por que tu não tenta fazer uma iniciação científica já na graduação para ver se tu gosta mesmo disso? Porque se tu não gostar ali, difícil que tu vai gostar também lá do mestrado depois, né? A iniciação científica é o início do mundo acadêmico, onde tudo começa ali. Então, eu diria isso, testa, experimenta tudo que tu puder de todos os lados aí durante a graduação para tentar verificar, para conseguir identificar o que tu mais gosta, onde tu mais se sente à vontade, o que tu tem vontade de fazer depois, né? Porque só testando a gente consegue ver isso mesmo. Gente, essa é uma dica valiosíssima. E até se você acha que você sabe, né? Então, eu acho que eu sei que eu quero a carreira para juíza. Então, vai para um fórum, faz um estágio lá dentro, analisa essa vida e vê se essa vida é a projeção para você, né? Se você não sabe nada ou se você tem uma inclinação, é o momento, gente, você pensar. Eu noto, assim, que vocês têm muita dificuldade, e agora eu tô falando para os estudantes, especialmente, de projetarem a vida acadêmica e profissional de vocês com medo de se frustrar. Então, eu não vou projetar em ser promotor ou promotora, porque daqui a pouco eu não vou conseguir ser, eu vou ser uma pessoa frustrada. Não, você tem que pelo menos ter uma ideia de, você tem que saber, você tem que ter pelo menos vou olhar para aquele lado e vou tentar aquele lado, pelo menos um objetivo mínimo, né? Senão você fica ali perdido, né? Dentro daquele mundo de coisas que o direito te oferta. Então, isso é importante, né? Então, eu quero ser policial. Conhece uma rotina de policial, conhece alguém que é policial. E agora, com as redes sociais, gente, é muito comum você encontrar perfis de pessoas que fazem isso da vida e te dão uma noção do que é também aquela vida, né? Então, o vídeo que tem a escrivã da Polícia Federal, a Ana, exatamente sobre isso, né? Ela não tinha ninguém da polícia e a coisa que ela mais sentiu falta foi conhecer alguém que tivesse da Polícia Federal que pudesse dar para ela o mínimo, né, de noções sobre academia, como é que passar pela vida, né, academia, você tem toda uma preparação de 6 meses, né, quando você é policial. Então, são coisas que você precisa conhecer. O mestrado, olha, eu quero fazer mestrado, quero, mas eu não conheço ninguém que fez mestrado. O que é fazer mestrado, o que envolve fazer mestrado, né? Então, pelo menos se a gente tivesse, eu sempre brinco, se alguém tivesse sentado comigo e tivesse me explicado, eu teria encarado igual. Mas eu teria depois, pelo menos, realmente, fulana me falou tal coisa, e isso está acontecendo, então isso não é anormal. Porque até eu sentar com um colega e o colega dizer que ele estava sofrendo igual, gente, demorou. Entende? Porque às vezes a gente está com vergonha de dizer pro colega que a gente também está sofrendo, o colega também não quer nos dizer que está sofrendo, e nós dois ficamos ali, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo.
E tá todo mundo morrendo, né? Já ninguém mais aguenta. Então, até isso acontecer, demora um pouquinho. Mas, Márcio, tu lá, o cara que fez odonto, tchê, o que tu ia dizer pra ele? Lá atrás, com Não, 17. não faz odonto não com ele, não faz. Sai desse negócio, cara, sai rápido. Vai pro direito direto. Pois é. Vamos pro direito, que é mais fácil. Quando eu fiz o direito, eu já trabalhava em outra cidade até, em Rio Grande, de manhã e de tarde, e aí à noite ia para Pelotas para estudar. Então eu chegava morto, assim, cansado, e não tive tempo de fazer estágio em escritório, né, judiciário, MP, nada, assim, né? Nem de fazer pesquisa. Isso fez muita falta, assim, porque por falta de tempo eu não conseguia, não tinha como ter esse envolvimento extra classe, né? Basicamente assistir às aulas e fazer as provas, era isso, né? Então, como a Sabrina falou, acho que o importante é a pessoa, desde o início do curso, buscar uma iniciação científica, né, buscar estágios depois em órgãos públicos ou escritórios de advocacia, para descobrir qual a área com que ela mais vai se identificar e depois, se for o caso, buscar uma especialização, né, um estudo mais aprofundado que vai facilitar na hora de se inserir no mercado de trabalho, na advocacia ou em outra carreira jurídica, né? Eu senti falta desse tipo de vivência. Até quando eu cheguei no mestrado na Unisc, eu não conhecia ninguém, nenhum professor, absolutamente nenhum. Assim. E aí tive muita sorte, né, de cair com a professora Fabiana Marião Espelho, minha orientadora, no mestrado e no doutorado. Né? Alguns colegas estavam pesquisando mediação de conflitos na área do MPT, é uma coisa muito inicial. E eu falei, não, vou começar a pesquisar isso aqui porque ninguém se dedicou a fundo. Né? E aí, desde o início, a gente teve um ótimo relacionamento profissional com artigos e, enfim, seminários e fechou, sabe? É importante que orientando e orientador também, né, desde o início, eles tenham esse foco voltado para a dissertação ou para a tese, né? Mas, se na graduação o aluno já tem uma iniciação científica, já, enfim, estagiou com vários professores, ele já consegue saber qual é aquele que tem o perfil, né, com que ele mais se afina, e isso vai facilitar também no futuro para tentar um mestrado ou um doutorado, né? Ele já tem uma linha de pesquisa bem definida, já tem um grupo de pesquisa. Eu, quando comecei no mestrado, nunca tinha ido a um grupo de pesquisa, né? Então, tive que começar bem diferente da Priscila e da Sabrina, que acredito que na graduação já tiveram essa vivência, né? E tem algumas universidades, Então, né, Márcio, que não tem também, né, mestrado, doutorado, então esses momentos na minha ficam, né, não tinha. a gente ali aqui em Santa Então, Cruz quem puder... tendo, né, uma universidade que tem essas duas, né, mas não é todo mundo, então realmente a gente também nem consegue dentro da tua universidade vivenciar isso, né? Claro, e o aluno que puder, então, ter essa experiência de iniciação científica, né? Desde o princípio ele já descobre a linha que ele vai seguir, né? Então, eu fui descobrir na Unisc que, por exemplo, o direito processual não é uma linha de pesquisa, né? Apesar de gostar de processo de trabalho. Então, eu achei que tivesse, né? Depois descobri que não, políticas públicas, né? No caso da Priscila e da Sabrina, nós já sabem disso há muito tempo, eu não sabia, né? Não, eu esse... também não passei por isso na graduação, não fiz iniciação científica, fui descobrir isso tudo depois que eu me formei. Eu acho que eu sou a pessoa com mais achei experiência de iniciação científica do grupo, gente. Eu comecei a fazer iniciação científica do meio da faculdade para frente. Então eu sabia tudo. Sabia tudo, até os ranços eu sabia já. E ainda assim passei trabalho, né? Então, mas é isso, sabe, Marcos? Muitas vezes... Eu não sabia o que era o tal do Qualis. Quem é Qualis? Quem é Qualis na fila do pão, né? Isso é de comer, 5, né? Meu Deus, gente, eu me lembro assim, dos colegas chegarem e dizer assim, Grace, um dia que eu procuro tal coisa, eu penso, mas como é que essa criatura não sabe esse negócio? Mas, Quando me falaram plataforma sucupira pela primeira vez, eu, quê? Que é isso? Que diabos é plataforma sucupira, né? A gente vai descobrindo no meio do caminho. Eu me sentia muito velha no mestrado, assim, tanto que eu acho que é isso, assim, quando eu terminei o mestrado, eu estava no esgotamento, porque eu estava naquela função há tanto tempo, né? E é Qualis, e é CAPES, e é currículo, é não sei o quê,
e conta isso e não conta aquilo, e projeto, e manda projeto para CNPq, e manda projeto para CAPES, e manda projeto para FAPERGS, e manda... Enfim, gente, acho que eu conheço todos Eu acho os bem legal órgãos. quando tem a Unisc aqui de Santa Cruz, tem os seminários nacional e internacional, né? São 2 por ano, né? Eu acho bem legal quando eu vejo pessoas bem jovens, com 19, 20 anos, já apresentando trabalho, sabe? Isso, a gente vê que a pessoa tem um perfil que lá adiante vai fazer um mestrado, um doutorado. A gente consegue perceber isso, né? Então, o teu conselho para ti mesmo por que seria eu se não você passei por isso? tivesse passado por tudo isso, né? Isso. Bacana. Então, gente, para quem já Eu não fica... tive tempo, mas, enfim. Eu acho que isso é bacana para quem aí quer testar, quer conhecer, né? É uma boa experiência aí passar por esses ciclos de iniciação científica, né? Priscila, e você? Se você se encontrasse com a Priscila, que é lá. Aí eu ia dizer pra mim, não, vamos se mudar pra Santa Cruz. Em primeiro lugar, tem muita choperia boa nessa cidade. E não só por isso, né? Vamos experimentar o direito. Porque eu já trabalhava no cartório na época que eu entrei, né, na faculdade. E aí, o que eu tinha de contato com o direito? Essa parte de cartório, né, que eu sabia como funcionava, alguma coisa no fórum, mas sempre envolvendo, tipo, imóveis e tal, que era o que chegava ali no cartório. E às vezes a gente ia para Porto Alegre lá conversar com o pessoal da corregedoria, mas também não era tipo juiz e tal, era mais focado no direito imobiliário praticamente, né? Então, realmente, para te saber o que tu gosta, o que tu não gosta, pelo menos tu tem que tentar, né? Tu tem que testar. E até esse é um conselho que eu dou para o pessoal, esse pessoal que eu vejo entrando, por exemplo, no grupo de estudos ali, né, do professor Jorge, que a gente está com um bolsista agora que são do primeiro, segundo semestre. Eu falo para eles assim, cara, vocês estão muito privilegiados, porque vocês estão tendo uma experiência que eu não tive como iniciação científica, mas lá no 9º, 10º semestre, que foi quando eu fiz, inclusive o TCC, que eu passei a ter esse contato maior com esse, né, com a escrita do direito, com essas coisas mais teóricas, é uma coisa que se tu tem desde lá do início, fica totalmente diferente, né? Facilita muito a jornada ali para frente. E também, como o Márcio e a Sabrina disseram, vai testar advocacia, vai testar Ministério Público, vai testar gabinete de juiz, vai fazer estágio, vai se jogar na Justiça do Trabalho, vai ver com o que tu te identifica. Porque realmente é isso, né? O pessoal entra no direito porque ainda se tem muito daquilo, é o curso de direito, o direito vai me abrir muitas portas. Mas se tu não souber quais são essas portas, não adianta, né, tu ter o curso de direito. Eu sei que eu posso ser delegado, que eu posso ser da polícia, que eu posso ser promotor, que eu posso ser juiz, que eu posso ser advogado, não sei o que. Mas, e tu sabe se tu gosta disso? Sabe? Aí até eu tive contato com um aluno da Unisc que faz anos já que ele é estagiário no escritório de advocacia. E aí eu disse para ele, mas tu já tentou fazer outros estágios para ver como é que tu te sai? Para ver se a advocacia é uma coisa que tu quer ou que tu não quer mesmo? Porque a gente se acomoda, né? O salário tá ali, o salário é bom, todo mês vem o fixo ali. Vou testar outras coisas para quê, né? Mas é nesse período, é na graduação, que tu tem a oportunidade de fazer esses testes, né? Porque tem estágio. E aqui em Santa Cruz, pelo menos, do que eu sempre pude acompanhar, nunca faltou vaga de estágio. Meu Deus, aqueles mural da Unisc que tinham muita vaga, e estágio nisso, naquilo, na procuradoria e não sei o quê. Eu não aproveitei essas oportunidades porque eu estava focada lá no cartório e não me imaginava saindo da casa dos meus pais na época, né? Mas se eu pudesse me dar uma sacudida, eu ia dizer, vai lá, vai se jogar, ver o que acontece. Pessoal, eu acho que as falas que vocês estão vendo desde que a gente começou essa trilha são todas falas diferentes, mas iguais. Eu não sei se pode existir essa frase, mas desde segunda-feira, o que vocês têm ouvido é exatamente isso, né? Tenham mais experiências, tenham um objetivo, procurem, né, traçar metas plausíveis e reais, testem, não deu certo, reavaliem,
né? Então, são profissionais de diversas áreas que a gente está trabalhando desde segunda-feira, com discursos diferentes, obviamente, porque com experiências diferentes, mas todos com um fim igual, né? Seja porque já são pessoas que já estão há mais tempo aí nas suas áreas trabalhando, seja, né, são pessoas que trabalham com isso, mas todas vieram com o mesmo discurso. Eu disse, sábado, quando eu for fazer o texto final da trilha, assim, isso para mim está muito claro. Todo mundo veio com o mesmo mensagem final, né, de que a vida é feita dessas experiências, mas que a gente também tem que ter um mínimo de propósito para que a gente possa alcançar alguma coisa, né? Senão tu fica ali aberto a qualquer coisa, e aí qualquer coisa não existe, logo não vem, né? Porque é algo que não existe, não vai vir. E aí, é exatamente isso, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: quando a gente é mais velho, a gente tem que guardar um conselho a uma pessoa mais nova, né? É a melhor parte de ser mais velho, pessoal. Primeiro é dar o conselho, e segundo, saber que a pessoa não vai te ouvir, porque se tivesse te dado o conselho, também não teria ouvido, né? Então, eu sempre digo para meus alunos, vou dar o conselho, eu sei que vocês vão ficar me olhando, vão até concordar comigo, mas não vão fazer o que eu estou dizendo, mas a gente vai dar o conselho igual, né? Aquela coisa tipo assim, a gente vai dar o conselho igual. E por que tudo isso, né? Porque a gente também tem que estar preparado para ouvir aquilo. Então, tem determinados momentos da nossa vida que a gente ainda não está preparado para ouvir o que o outro vai nos trazer. E por isso que depois de um tempo que aquilo faz sentido. Então, eu sempre digo assim, se alguém chegasse e me dissesse, você precisa ler tal livro, eu até leria, porque eu gosto muito de ler. Mas em determinados momentos da minha vida, alguns livros não teriam feito o sentido que hoje eles fazem na minha vida, porque eu não estaria preparada para ler aqueles livros, né? E é isso que as pessoas mais velhas tentam dizer isso para nós, e às vezes a gente não, nem elas também conseguem ter essa extensão de compreensão, nem a gente. Então, um dia, quando vocês estiverem preparados, vocês vão lembrar dessa fala. Tá? Não necessariamente essa fala vai fazer sentido para vocês hoje. Mas qual seria o conselho? Vamos supor que depois desse vídeo, a pessoa tenha visto o vídeo de vocês lá no YouTube, aí tenha achado vocês aí numa rede social, e ela pergunta para vocês, ela quer fazer direito, ou ela já está ali no meio do direito, ela quer fazer pós-graduação. O que vocês diriam de conselho para essas criaturas? O que vocês trariam para eles? São, olha, se eu fosse tu, eu faria tal coisa. E vai lá, Sabrina, começa dando teu conselho. Para quem quer entrar no mestrado, ou um conselho no geralzão, assim, o que tu acha? Conselho geralzão, né? Se é pra dar conselho, vou dar conselho geral, né? Vou dar um conselho grandão, um conselhão. Vou dar um conselhinho, vou dar um conselhão. Olha, é difícil escolher conselho só. Mas eu acho que vai na mesma linha do que a gente estava falando agora há pouco, né? Se eu pudesse escolher uma frase, eu ia dizer: experimente e reflita. Porque às vezes a gente só segue o fluxo, né? A gente vai conseguir um estágio, segue naquele estágio toda a faculdade, não tem problema nenhum em seguir aquele estágio durante toda a faculdade. Mas observe as outras opções, as outras possibilidades e reflita, né? Realmente, assim, vai a fundo. Qual é o trabalho do juiz na prática? O que o juiz tem que fazer todos os dias? Qual é a rotina de um juiz? Qual é a rotina de um procurador, de um promotor, de um advogado? Que às vezes a gente tem a ideia superficial, né, do que é a profissão. E a gente não para pensar no dia a dia, no grosso do que aquele profissional faz. E se a gente gostaria de fazer aquilo também. Então, meu conselho seria esse: pare realmente para pensar sobre cada detalhe das profissões e veja se você consegue se inserir naquele contexto, se você gosta disso, se você tem as habilidades também necessárias para isso, né? Um advogado vai ter que vai ter que escrever todos os dias, vai ter que passar por tudo isso, lidar com clientes todos os dias também. Você gosta disso, né? Parar para pensar e testar. E com relação ao mestrado também, participar de um grupo de estudos, ver se é isso mesmo. Se gosta disso, se gosta de produzir artigo, ou se é uma tortura, porque para muita gente é. Esses dias eu vi um stories teu, agora no MBA, da pessoa que disse que não gostava de fazer artigo, né? Fazer mestrado, não gostava de fazer artigo. Foi, né, que ela respondeu. Não gostava de escrever. E aí eu disse, mas meu Deus do céu...
E eu pensei, a Sabrina é muito fina, né? Porque se sou eu, abro aquele balão, trago verdade. Pois é, eu ainda comentei. Não quer dizer que tu não precisa gostar de todo o processo, de cada detalhe dele, né? Que nem escrever. Me diz, a gente gosta de pegar, não, agora eu vou escrever um artigo. Meu Deus, que maravilhoso! Não é assim também, né? A gente gosta do quê? Quando ele está se formando, a gente gosta do resultado, a gente gosta de ver ele pronto, assim. Mas o grosso de Tem pegar, áreas sentar, que são ler e prazerosas produzir, no escrever, né? Que é é, a nossa área, né? Agora tem outras áreas no mesmo. Tu acaba tendo que fazer artigos que não são bem da tua área, né? E acontece dentro, que tem professores diferentes, você tem que produzir, né, a avaliação. Ó, o Márcio vai se manifestar. E quando é publicado, dá uma emoção, né? No exatamente. artigo, dá, isso é bom. Exatamente. Então, a gente nunca vai gostar 100% de todo o processo, né? Ah, não, eu gosto de tudo do mestrado, gosto de fazer tudo. Não, vai ter coisas que eu não vou gostar de fazer, vai ter coisas que vão me deixar desconfortáveis, que vai doer, que eu vou ter que, ah, não, agora vou ter que fazer isso, não queria fazer isso, não queria ler esse livro que eu não estou entendendo nada, mas eu vou ter que fazer. Então, faz parte, né, também essas questões que a gente tem que fazer sem gostar. Mas o principal é a gente gostar do grosso e do resultado que aquilo nos traz. Se aquilo ali nos satisfaz, eu acho que esse é o caminho. Então, o meu conselho é testa e observa, reflita sobre todos esses processos, né? Não só segue o fluxo, segue o baile, segue o que o colega vai fazer. Vocês sabem que eu até comentei essa questão do concurso, né? Eu não é que eu não tenha perfil de concurseira, até acho que tenho, assim, mas não é algo, o concurso público eu só abanei, assim, vi que ele estava passando na minha vida e deu uma paradinha e segui o fluxo, né? Então, eu não sou concurseira, nunca fui concurseira. Gosto muito de ler sobre pessoas que estudam para concurso, gosto da sistematização do estudo, até porque aplico na minha vida diariamente, né? Planilha, tempo, tudo isso eu uso, gente, no meu dia a dia mesmo, né? Como vida. Mas não fui concurseira, assim. E por quê? Eu fiz um estágio, eu fiz só um estágio no tempo da faculdade. E aí, aquele específico foi algo que me afastou do concurso público para sempre, assim, porque ou eu teria que conseguir um concurso muito dinâmico para mim, então, algo que eu pudesse sentir o balcão do foro, tipo uma defensoria pública, ou eu seria uma pessoa muito feliz, muito feliz, muito feliz, assim. Aquela coisa do dia a dia do serviço público, algo que me deixou, assim, muito... Então, ou eu teria que fazer exatamente, eu teria que fazer algo do concurso público que fosse algo muito dinâmico, né? Aí, a carreiras policiais não é o meu foco, né, gente? Quando eu me imagino lá correndo atrás de bandido, naquela função toda. Não que a carreira policial faça só isso, né? Mas, enfim. Ou então, eu teria que fazer exatamente isso, defensoria pública, que seria, dentro dos campos, o único, assim, que me daria essa coisa do foro, assim, da dinâmica da advocacia que eu amo tanto. Então, aí você tem que se conhecer o suficiente para saber aquilo que realmente, porque senão depois fica aquele monte de funcionário público infeliz, né? Achando que o mundo todo está revoltado contra a pessoa. E a pessoa, na verdade, ela está num lugar que não faz ela bem, não faz bem para ela, né? Por razão de dinheiro, de estabilidade, lá vai todas as outras razões. Mas, enfim. E tu, Márcio, se tu pudesse dizer para alguém que está lá na faculdade de Direito, né? Para os Está fazendo odonto. A pessoa está fazendo odonto e está com a dúvida se vai fazer direito ou não, né? Vocês estão rindo, mas quando eu fui bolsista do professor Jorge, eu tinha um rapaz, dentre os meninos, o Augusto, e ele era nosso aluno, e agora ele é engenheiro mecânico. Né? E um dia ele sentou e disse, Grace, eu quero conversar contigo. E aí eu pensei, meu Deus. Aí ele queria um conselho. E aí ele disse isso, que ele não conseguia. A mãe dele é professora universitária, a professora Jane Gomba, o filho da Jane Gomba, o Augusto. E aí depois ele mudou, aí foi pra engenharia. Então, e hoje ele se encontrou na vida, entendeu? É isso. Para quem se gradua há pouco, quem está se graduando, é importante fazer uma especialização, eu penso, né? Uma área bem focada, né? Porque como o direito tem muita concorrência, enfim, a advocacia, se não me engano, está com mais de 1 milhão de profissionais, né? Sem contar aqueles que ainda não passaram no exame de ordem. Então, acaba sendo um diferencial, né? Fazer uma especialização, que é algo mais focado, mais direcionado, né? Mais profissionalizante, digamos assim, né?
Por outro lado, tem aqueles que, desde a graduação, têm uma vocação para a docência, né? Como a Sabrina e a Priscila. Nesse caso, dá para fazer um mestrado diretamente, né? Sem passar por uma especialização, né? Mas, então, o conselho é que no nosso curso não adianta, a gente vai ter que estudar a vida inteira, isso a carreira inteira, né? Não tem como fugir disso. Então, a pessoa escolheu uma área com a qual ela se identifica, focar naquela área, né? Eu vejo concurso público, às vezes, tem pessoas que fazem área trabalhista, área fiscal, carreiras estaduais, né? Muito difícil conseguir. Numa área só já é difícil, né? Então, por exemplo, área fiscal. Eu fiz concurso da área fiscal, Receita Federal. Cai contabilidade, cai matemática financeira. Não é assim, sabe? Então, a pessoa tem que focar numa área, para quem pensa em concurso público, né? E para quem não pensa, decidir se tem essa vocação para o magistério, né? Para fazer um mestrado e um doutorado, ou então, se prefere a advocacia, por exemplo, escolher um nicho, né? Uma área específica em que ela possa se destacar, né? Hoje em dia é difícil fazer a clínica geral, né? Como se dizia na medicina, né? É cada vez mais complicado, né? Então esse é o conselho que eu daria, né? Especializar, então, Márcio. Estude. Estude. A pessoa que ela não gosta de estudar fazendo direito, aí eu não vou ser que nem a Sabrina, não explicada, gente. Eu vou dizer para você que não gosta de estudar fazendo direito, meu amor. Se não gosta de estudar, nem faz universidade. Você bem, a verdade é que ela é grossa, tá? Não gosta de estudar, não vai para a universidade, entendeu? Não gosta de estudar, não vai para a universidade, porque qualquer curso que fizer, você tem que estudar. Você acha que a gente faz o quê lá dentro? Eu tomava café, mas eu tomava café nas horas que eu tinha tempo, né? Não era para isso que tu faz faculdade, né? Então, não gosto de estudar, não faço, tá? Faz outra coisa da vida. Não sei o que também. Não, também não... Sabe, gente, às vezes eu fico pensando, quem não gosta de estudar faz exatamente o que da vida? Às vezes eu fico pensando, né? Porque tudo exige um certo estudo. Vai ser confeiteira, tu tem que estudar como vai fazer bolo, né? Você vai ser um técnico de alguma coisa, você tem que saber como abre um computador, né? Tudo é estudo, né? Eu acho que as pessoas às vezes acham que isso não é estudo, né? É estudo. Tudo é estudo, tudo é aprendizagem. Então, acho que as pessoas equivocam com o termo estudo às vezes, né? Tudo é estudo. Então, é isso, Márcio. Então, estudar é o foco. E se especializar. Não tem outro jeito. Adianta, é o jeito. Não tem. Tem que gostar. E aí, Pri, o que tu deixa de conselho para esse povo, Pri? Aí eu vou dar 3 conselhos, bem metida. Um para quem está no começo da graduação, um para quem está pensando em mestrado, doutorado, e para quem já está ali no meio de tudo e não sabe mais o que fazer. A Priscila já resolveu ajudar todo mundo, entendeu? Então, eu quero dar uma mão para todo mundo. Daqui a pouco eu entro nos comentários. Meu relacionamento não está bom. O que você, Priscila, acha que eu preciso fazer? E acaba dando conselho, agora nos comentários. Eu vou botar meu WhatsApp ali para consultas pessoais. Não faz isso porque eles perguntam, tá? Professor, eu tenho um namorado, o que eu faço agora? Eu vejo nos stories da Sabrina, às vezes ela larga o que acontece dessas. Mas, né, enfim. Para quem está pensando em fazer curso de direito, né? Porque a gente está numa época que está tendo vestibular de inverno e a gente está nessa função de pandemia, tudo à distância e tal. Eu tenho uma sobrinha nessa situação. Não no direito, mas por isso que eu queria dar esse conselho também, que foi o que eu indiquei para ela. Porque assim, a gente chega ali no final do ensino médio e começa aquela pressão. Ai, que faculdade que tu vai fazer, né? E eu lembro que na minha época, eu tive muitos colegas que fizeram direito e quando chegava essa pergunta das professoras, que nem a Sabrina falou, de o que tu quer fazer, que carreira tu quer seguir, o pessoal dizia, não sei. Por quê? Porque entrou no direito porque não sabia o que queria fazer, né? Vou fazer faculdade de direito porque, me abre muitos campos. Quais campos? Não sei, mas eu vou fazer direito, né? Que nem muita gente faz com administração. Então, eu indico para essas pessoas que não sabem, né, se realmente querem fazer direito, estão perdidos, espera, né? Não sai se jogando na faculdade, dá uma segurada. Deixa passar um ano, ai meu Deus, vou ficar sem fazer nada. Faz um curso técnico, né? Ou não faz nada mesmo, só trabalha, que já é uma grande coisa, né?
Agora, se tu tá disposto, assim, eu quero fazer direito porque eu tenho curiosidade, talvez eu queira ser isso. Vai! E aí testa. Nesse período tu testa tudo que tu quiser. Vai fazer estágio em tudo que é lugar. Mas primeiro, antes de entrar num curso, avalia se tu tá afim, se tu tá disposto a seguir esse curso, né? E tal. Ó, Márcio, essa era pra ti. Tô brincando. Pro pessoal, né, que tá... bullying, gente, por causa da odonto. Eu, quando li odonto, eu pensei, eu fui lendo, sabe? Quando tu lê uma informação e tu vai lendo, assim, não, mas peraí, mas odonto, mas a Sabrina não entendeu que era um Será negócio. que ele se enganou? Sério, por Deus, quando tu mandou o currículo, eu pensei, poxa, eu pedi um pessoal do direito, a Sabrina não é alguém do odonto. Sério, gente, eu fui lendo, assim. Tá Não, interdisciplinar. pela média da odontologia, teria entrado no direito, né? Então, digamos assim, 6 anos perdidos. Perdido não, né, Márcio? Tu sabe Não, ali, perdido não. Mas... um conhecimento extra. Nossa, aí pro direito, saber o negócio dos dentes é um negócio fundamental. Vamos perder a piada. Anestesia, isso aí a gente não esquece. Eu perco a amizade, que eu nem tenho com o Márcio, que a gente tá se conhecendo hoje, mas eu perco a piada. Aí, enfim, né? Para quem já tá na metade do caminho, ou sei lá, tá se formando na graduação, ou já se formou e tá cogitando, né? Faça uma especialização, faça um mestrado, faz doutorado. Pergunta, né? Pergunta para quem tá fazendo. Tá a fim de fazer um mestrado? Se gruda em algum professor, porque tem muitos professores com boa vontade que querem ajudar, né? A Sabrina, por exemplo, é uma professora que está ali com uma página, sempre soltando dicas para o pessoal, tanto da graduação quanto quem está almejando, né, seguir um mestrado, um doutorado e tal. E participa de grupo de estudo, né? Arranja um tempinho para participar dos grupos. Agora está tudo virtual, né? Tem esse facilitador, vamos dizer assim, que tu não precisa se deslocar para ir até o grupo. E pergunta. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Se eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu saio perguntando. Às vezes até tem gente que diz, Priscila, deixa de ser tão metida assim. Eu disse, não, mas eu quero saber. Não custa perguntar, né? O máximo que vão fazer é não me responder ou dizer, não quero falar sobre isso, sei lá. Mas a gente, né, tem boca para quê? Tem aquele, como é que é? Quem tem boca vai a Roma. Então, sai perguntando, tira tuas dúvidas. Porque durante a graduação, e eu falo por mim, a gente tem muita vergonha de perguntar. Às vezes até um conceito na aula que tu não entendeu direito, tu fica, ai meu Deus, se eu perguntar, eu vou ser a burra que não entendeu nada, enquanto todo mundo sabe tudo. Então, eu tinha muito essa limitação. Agora, e hoje em dia... tem um lugar onde você se sinta mais estranho do que numa sala de mestrado. Tu acha que todo mundo leu o negócio e você leu bem rapidinho e depois você descobre que só tu leu rapidinho e ninguém mais leu e tu tava lá se sentindo a pessoa deslocada do negócio. Gente, eu me lembro que eu lia tudo, o pessoal sabe que ia ler tudo, lia até o que não era para ler, eu lia. E aí eu pensava, mas não vou falar, porque eu vou falar uma coisa aqui que tá totalmente errada e todo mundo aqui leu e agora ficava todo mundo aquela. Aí eu aprendi com os meus colegas a fazer a cara do que entendeu, sabe? Tem uma cara que você usa para isso, né? Faz assim, ó. E fica ali, posicionado, entende? Eu utilizei isso. eu aprendi no mestrado. Porque aí tu vai aprendendo algumas técnicas com a vida, né, gente? Eu posso fazer um workshop um dia eu ainda sento para conversar sobre isso. E aí os alunos têm aquela coisa de pergunta, gente. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, pergunte. A gente está esperando que vocês perguntem, inclusive. Inclusive, a gente está esperando aquela pergunta que, inclusive, a gente não vai saber responder, que é para dar aquela animada, dar aquela, né? Não tem problema, a pessoa vai olhar assim, não, eu vou ter que estudar, né? Porque nem tudo você sabe também. Então, eu espero ansiosamente por aquela pergunta que eu não sei como é que eu vou responder, né? Dá aquela adrenalina, né? Aquela coisa, tu sente que as pessoas realmente estão te escutando, né? Eu não sei os colegas, mas eu no mestrado eu tive a oportunidade de fazer estágio de docência. E é uma experiência muito bacana, é muito legal. Ainda mais depois no final que tu tem o feedback dos alunos. Mas saber que, tipo, que conforme tu tá falando, né, e tal, eles estão entendendo, eles estão questionando. E querendo ou não te dar uma segurança, porque tu não tá fazendo sozinha, né? Tem um professor junto ali, caso
né, se perca um pouquinho, te dá uma mão. Isso é muito legal. Aí, nessas horas, tipo, no estágio, foi que eu vi, cara, olha só, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo o que eu quero fazer no futuro, né? Enfim, e agora o conselho final, já que estamos no sextou, é que, caso as suas escritas não estejam rendendo, caso você não esteja mais entendendo Aristóteles, pega um vinho e toma uma tacinha. Mas uma tacinha só, pessoal, não é para tomar a garrafa inteira. Para inverter os negócios, entendeu? É para ler o livro e tomar uma taça de vinho, não é para tomar a garrafa toda e ler só uma página. Exatamente. Então vamos fazer as trocas, depois dizer que foi a Priscila que falou no negócio aqui, que tá lá no meu canal no YouTube, que pode tomar a garrafa de vinho toda e dá tudo certo. Não é. Não, gente, eu sou professora, eu sei o que eu estou dizendo, a gente tem que deixar bem claro que o pessoal gosta muito de fazer essa própria interpretação sobre os discursos, né? Não é, ela tá falando uma taça de vinho, e aí não é para sair por aí, se terminar nas festas e aí achar que vai terminar o doutorado assim, não vai. Não, uma tacinha só para as palavras fluírem melhor e nada mais, é isso, pessoal. E também não é só beber e achar que o texto vai se ler sozinho, também não acontece. A gente, às vezes, até tenta acreditar nessa teoria, testa, mas vê que não dá certo. Ai, gente, muito bom, né? Para quem pensou que os meus vídeos eram sérios, eles nunca são, né? Eu sempre termino assim. Na verdade, assim, né, gente, as coisas já são sérias demais dentro do direito. Não sei porque as pessoas têm essa mania de torcer, mas tudo numa seriedade só, né? Como se não tivesse nada mais para fazer, assim. Então, eu tenho uma premissa de vida que é essa, né? Se a gente não pode ter um pouquinho de leveza, a gente nem vai. Nem começa. Então, gente, agora já pensando ali nos nossos fechos, né? Todo mundo tem que deixar uma mensagem final aqui no nosso... Vocês estão no teste do meu programa de entrevistas, que eu disse que vai começar a partir da semana que vem, né? Então, eu estou testando. Essa semana foi uma semana de descoberta. Eu descobri que eu quero ser uma entrevistadora do YouTube, né? Então, já está decidido. Tá? Já eu sou uma decisão tomada já. E aquela mensagem final, assim, que é a mensagem que vocês usam, sabe? Aquela coisa que vocês às vezes dizem para vocês mesmos, assim. Eu tenho algumas frases que eu sempre digo para mim, assim, são frases que eu não digo para o outro, são frases que eu permeei minha vida, né? É aquela, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Essa é uma frase que eu digo sempre, assim. Não é uma frase para o outro, é uma frase que eu repito sempre que eu tenho algum tipo de situação que é complexa. Então, a gente sempre tem uma frase assim, que meio que nos guia, uma mensagem que sempre nos guia e que daqui a pouco pode guiar alguém aí, né, dentro dessa trajetória toda. Então, já partindo aí para as nossas fechos finais, né, e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para o pessoal que vai estar aí assistindo e ouvindo a gente. Bora lá, então. O que eu vou dizer, né? Presuma que você vai errar. Presuma que você vai errar. Presuma que você não vai passar no primeiro concurso, você não vai ter o primeiro artigo submetido aprovado, que você vai entrar na advocacia, vai se sentir perdido. E presuma esse erro, né? Assuma que você vai falhar e tenta de novo. Às vezes a gente quer, não, vou passar no meu primeiro concurso, vou estudar tanto que eu vou passar, aí a pessoa não passa e se frustra, e daí larga aquele concurso público, vai para um outro que acha que é mais fácil de passar e assim vai. Então, o meu recado é, presuma que você vai errar e continue tentando, porque uma hora vai dar certo. E tira o peso da frustração, né? Se não der na primeira. Não dá para se frustrar, gente. Isso faz parte da vida, né? Tropeçar faz parte. E tu, Márcio? Uma mensagem final seria, como a Sabrina falou, né? Muitas vezes a gente vai ter decepções, frustrações, faz parte da carreira, né? Enfim, eu sei bem o que é isso. Só que, assim, já que escolhemos fazer direito, né? Então, façamos direito, né? Vamos nos dedicar ao máximo, né? Eu leio tantas petições, assim, mal escritas, português sofrível, sabe? Que a gente fica pensando, enfim, por que o colega não se dedicou mais aqui nesse caso, né? Uma coisa banal, português, coisa primária, né? Então, que cada um procure dar o máximo, assim, né, na sua profissão, né? Afinal de contas, é um curso de bastante responsabilidade, né?
nós mexemos com a vida das pessoas, né? Isso não é pouca coisa, né? Então, claro, sem perder a leveza, como a professora fala sempre, né? Mas tendo seriedade na atuação profissional, né? Isso é fundamental. Né? Bem grave, né? A professora fez uma cara assim. Não, mas é que né? Eu achei ótimo. Eu acho que a gente tem que guardar, assim, seriedade. Você tem que ter compromisso. É aquela coisa, você não quer tomar taça de vinho? Tome, mas você sabe que você tem um fechamento para fazer. E aí, às vezes, as pessoas só querem ver aquela parte, eu brinco, né, gente? Vocês olham a parte que mais interessa, né? Não, mas aí eu vejo alguém que tá lá fazendo churrasco, tá? Mas tu não viu as horas que a pessoa acordou às 5 horas da manhã e nem que ela foi dormir à meia-noite, porque ela queria ir lá no fim de semana comer aquele churrasco, né? Então, toda a vida é uma troca, né? Então, tu tem isso. Às vezes eu digo para os meus alunos que me acompanham, né? Quando tu tá lá se divertindo, todo mundo nota, mas às 5 horas da manhã que tu acorda todos os dias, eu acordo 5 horas, 5h15 todos os dias. Porque senão eu não dou conta, né? Não dou conta. E se eu ficar o fim de semana fazendo alguma coisa divertida, certamente na outra semana o negócio vai ser pegado. Eu acho, né, Márcio? Tu pode ter leveza, óbvio, todo mundo pode ter momentos de recreação, todo mundo pode, mas você tem que lembrar dos compromissos também e dar ênfase a eles conforme tem. Então, né? Aquela coisa, né? Parcimônia. Acho que alguém falou isso num dos vídeos, a questão do meio, né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem dosar o meio. Cada um tem um meio, né? Mas a gente tem que saber exatamente isso. Muito bom. Muito boa essa mensagem final aí pro pessoal. E tu, Pri? Vou dizer E pro agora pessoal vem tomar com um vinho. 5 mensagens, entendeu? Agora deu 3, vem com 5 mensagens. Não, é uma só. Agora eu estou sucinta. Eu diria que tu tem que dar o primeiro passo, né? Tu tem que acreditar em ti mesmo e dar o primeiro passo, seja no que tu quiser, né? Porque que nem uma criança, né? Que está começando a caminhar, né? Sai engatinhando e aí começa a dar os primeiros passos. Os primeiros passos não vão ser perfeitos, vão ter falhas, né? Não vai ter um desequilíbrio, mas o importante é tu não parar. É tu seguir em frente, né? Tu acreditar em ti mesmo e seguir em frente. Porque quem é que é o nosso maior sabotador? Nós mesmos, né? Se eu digo eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Agora, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero chegar lá, tenho muito que aprender, mas eu quero chegar lá e eu me dedicar a isso, eu começar, né, dar os primeiros passos, eu começar a ler, entender sobre o assunto, estudar, enfim, eu vou chegar lá, mais cedo ou mais tarde, no meu tempo, assim como eu conseguir, né, mas eu vou alcançar os meus objetivos. Mas a gente não pode ficar, né, com medo, se travar, porque acha que não vai dar certo, porque acha que não vai conseguir. A gente tem que acreditar em nós mesmos e seguir em frente. Tropeçou, caiu, levanta e vai de novo. Tu sabe que isso que eu acho que as crianças trazem para nós, né? Quando é que a criança começa a se limitar, quando ela começa a conviver com os outros, e os outros começam a dizer para ela que não dá. Na verdade, quem diz... E aí a gente começa a criar essas situações, né? Porque a criança, ela nasce tentando, né? Ela tenta caminhar, ela tenta falar, ela vai tentando virar. E ela, conforme ela vai crescendo, ela vai recebendo aquelas, né, a gente vai repreendendo ela vai sentindo isso, vai indo para a escola, os coleguinhas vão repreendendo, a professora vai repreendendo e a gente vai passando aí a perder aquela essência mais básica, né, que é ir fazer, tentar e viver a vida da gente, né? E aí tem gente que carrega isso por uma vida inteira. Então, reflexões feitas, gente, que coisa boa, eu vou dizer para vocês, posso fazer isso todo dia, entendeu? Podia substituir a Fátima Bernardes naquele negócio da manhã lá da TV. Embora eu não goste de TV, né? Então, só por isso que eu não vou substituir, assim, o pessoal da TV, porque eu não gosto de TV. Enfim. Gente, muito obrigada. Eu não tenho como agradecer vocês terem parado. Assim, ó, eu não sei como é que as pessoas ainda aceitam esses meus convites, né? Para o dia delas, vem para cá, né? A gente está tomando um vinho, que nem a Priscila falou, lendo Aristóteles, estão aqui conversando comigo, explicando para vocês o negócio de pós-graduação. Fala, Márcia. Eu que agradeço o convite. Obrigada, gente. A indicação da Sabrina e estamos à disposição. Responsabilidade da Sabrina, tá? Se vocês quiserem culpar alguém. Mas eu agradeço muito mais por ter contribuído.
por ter entrar na brincadeira aí do bullying. Não, é tudo de boa, tá? Pessoal da Odonto, já sabe, qualquer coisa dá para fazer direito, tá? Não se preocupe se o negócio aí na Odonto não tiver. Eu tenho um colega que foi para medicina também depois, foram 2 que desistiram, então não fiquei sozinho. Talvez o negócio fosse lá na Odonto, né? Aquela situação. Brincadeiras à parte. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Sabrina. Sabrina que está na live de meio-dia, né? Conversando mais um pouco sobre pós-graduação. Então, lá a gente vai acabar concentrando mais alguma dúvida que existia aí acerca do conteúdo. Muito obrigada, Priscila. Que bom te ver. Priscila e eu, a gente compartilha aí. Tu tá com medo? A gente tem uma linha de pensamento parecida, né? Então, desculpem as brincadeiras, pessoal, qualquer coisa. Se vocês queriam que eu fosse mais séria, eu sou assim. Não, aqui não é né? Nesse canal tá todo mundo acostumado. No canal dos outros até pode ser que não. É nesse aqui o pessoal já perdeu a esperança. Aqui o pessoal já perdeu a esperança de achar que direito é uma coisa séria, né? Não, aqui nesse canal não. Pode até ser no canal das outras pessoas aí. Eu depois, gente, que ontem de noite, vou ter que contar essa história antes de encerrar. Eu descobri que tem gente que lê lei sussurrando e que tem no Spotify isso. Eu cheguei à conclusão de que eu posso fazer qualquer coisa, não se ofenda o pessoal que está fazendo isso, tá? Não é ofensivo. Eu só fiquei pensando qual era a finalidade, inclusive se alguém puder me explicar, pode trazer nos comentários qual é a finalidade. Posso estar eu falando uma besteira enorme, né? Porque eu não entendi. Por que você lê uma lei sussurrando? Estou desde ontem matutando sobre isso. Trouxe para comentar isso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser discutido na internet. Né? O que leva uma pessoa a pegar uma lei inteira e ler ela sussurrando e largar isso na internet? Fica a reflexão. Tá? Fica a reflexão aqui. Então, gente, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Muito obrigada por... Boa noite. Ninguém sabe que eu tô de noite aqui, não. É que a gente tá gravando de noite. Tenha um bom dia, uma boa tarde, né? Quem for ver o vídeo depois. E... Aqui são 20 horas e 32 minutos. Exatamente, vocês verem a hora que a gente tá gravando. Bastidores, olha os bastidores sendo revelados. Dá pra ver que tá frio, né? A pessoa que tá aqui com mais roupa não existe. Se amanhã tiver calor, vai ser Mas o pessoal também já sabe que no Rio Grande do Sul é assim, né? A gente uma hora tá 2 graus, outra hora tá 30 em pleno inverno, é normal. Então, Sabrina, muito obrigada. Márcio, muito obrigada. Priscila, espero que tenha sido prazeroso para vocês. Espero encontrá-los novamente, tá? Em outros programas meus, né? E muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. E eu não pensei 2 vezes, né, em chamar o Márcio e a Priscila, porque eu sabia que são excelentes, né? Pessoas profissionais. Verdade. Obrigado. Eu agradeço o convite de ambas, né? E eu adoro essas coisas, essas conversas informais que a gente pode ter, né? Porque tem que ser tudo tão sério. A gente tem que ter umas descontrações no meio, né? E quem sabe numa próxima a gente se encontra ao vivo com um café, né, Grace? Só falta a vacina. Só. Também, esse vídeo pode ser assistido daqui a 10 anos, né? Nesse momento do vídeo, gente, a gente tá no Covid, tá? Só para avisar o pessoal. 5 meses de isolamento Leiam social. no negócio da história lá. Teve uma época da humanidade que tinha uma pandemia, que a gente ficou em casa, isolado e tal. E aí foi quando as pessoas resolveram achar que podiam ser youtuber, tipo eu. Assim. E aí, começou. Beijo, gente!